É uma alegria ter mais essa oportunidade de estar conversando com vocês. Denise, muito obrigada pela confiança, pelo convite. É sempre um aprendizado a gente estar junto com pessoas como você, como militantes, como sujeito político da maior importância, não é só não é só para uma categoria, mas é para um pensamento político. Eu, eu, eu avalio o seu trabalho, o que eu conheço de você, o que eu vejo, né? Você tem uma importância para a política baiana, para a política do mundo do trabalho na Bahia. Você é uma referência, pode ter certeza disso, porque eu transito por outros sindicatos, por outros movimentos, e você é uma pessoa respeitada, né? Tem uma legitimidade extraordinária, porque pratica aquela política que a gente chama de ética na política, o que é muito difícil de se praticar, né? De se exercitar na política, uma visão ética de mundo, cuidadosa com o outro, com o que você faz, com as consequências. E ser convidada por você é sempre, sabe, uma injeção de ânimo, de que eu acho que eu estou, estando com você, eu estou com, como diz Paulo Freire, né? Não adianta a gente estar só, né? Eu tenho tido grandes companhias, eu tenho aprendido muito, e você é uma dessas referências, pode parecer que é pouco, foram poucas as vezes, mas elas são definitivas, e muito obrigada pelo convite, de participar de uma campanha que eu não sei, eu enxergo uma campanha como essa que vocês estão fazendo, como algo que me inquieta, que precisamos muito exercitar, que é o que a gente chama o controle social sobre política, sobre o Estado, sobre formulação da política, sobre fiscalização, como exercício de cidadania, é um controle social que nós precisamos amadurecer. E essa iniciativa de vocês diz respeito a isso, né? Ela transcende a uma condição específica de um segmento de trabalhadores. É um tema e é uma campanha que tem a inteligência e a estratégia da transversalidade. Então, vocês estão organizados numa campanha entre instituições, isso vai quebrando uma visão histórica que a gente tem de organização corporativa, né, das corporações, mas não, transversalizando, a gente atinge uma perspectiva outra, que não é fenomenológica, de um fenômeno, de um evento, de um recorte, de uma população, mas é de um universo outro de pensar o Brasil, de pensar a política e de pensar nessa intervenção. Então, para mim, pode parecer, se formos contar aqui as pessoas, mas a força institucional e de desejo aqui presente, ela tem consequências importantes para o seu desdobramento, eu tenho certeza disso. E participar desse momento, eu me sinto muito honrada e grata pelo convite. Eu vou fazer, primeiro, uma rápida apresentação, acho que alguns me conhecem, outros talvez não, mas eu vou fazer um recorte de. Primeiro, eu sou uma historiadora e socióloga do trabalho, né? Então, como historiadora, eu fiz um trabalho sobre as lutas da classe trabalhadora no período de 1942 a 1947. Eu queria saber, quando eu fiz esse mestrado, essa pesquisa, estava em pleno luta contra a ditadura, democracia, eleições, anistia, e eu queria saber como é que a classe operária tinha contribuído para o fim de um regime ditatorial. Então, eu fiz essa pesquisa, e essa pesquisa me leva à conjuntura de, agora comemorando os 80 anos da CLT, né, de 43, a Constituição Democrática de 1946, e naquele momento, uma das teses que eu vi é que uma nova regulação, institucionalidade, que do ponto de vista da tipificação integrava no arcabouço jurídico, o controle do Estado sobre demandas históricas da luta dos trabalhadores em décadas anteriores, essa regulação ela instaura
esses direitos e essas garantias, mas o escopo da democracia ela é sempre hostil à classe trabalhadora. Então, essa é uma tese que eu desenvolvi a partir dos debates na Constituinte de 46, entre democratas e comunistas, o contexto da democracia de repressão aos sindicatos, de cassação de partidos, de exílios. Então, eu trabalho, por sinal, fazer um parêntese rápido, vai sair agora, vai ser lançado no CONAT, em outubro, em Porto Seguro, Encontro Nacional de Advogados Trabalhistas, da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, vai ser lançado um livro em comemoração aos 80 anos da CLT, né? E eles me convidaram para eu ser uma das 30 pessoas que escreveriam nessa coletânea, e eu trato dessa tese como uma conjuntura, como conjunturas de novas regulações, elas são hostis à classe trabalhadora e sempre se instauram em nome de uma democracia. Essa democracia é sempre hostil. Então, eu faço o recorte temporal dessa década de 80, de 40, e faço o recorte da atualidade da chamada flexibilização da legislação trabalhista, né? De como essa democracia que estamos vivendo, ela penaliza, ela precariza, ela violenta, ela é cruel com quem habita o mundo do trabalho. Então, eu faço esses dois recortes. Esse é um recorte para apresentar um pouco a historiadora. A socióloga do trabalho fez, no doutorado, uma espécie, peguei significantes da psicanálise para trabalhar de 1930 a 2000, quais são os significantes psicanalíticos, subjetivos e visíveis da luta da classe trabalhadora que interdita esse sujeito político no seu caminhar em direção à sua autonomia, o autonomos, sua própria lei. O que leva, o que barra, o que interdita esse processo político em momentos criativos, arrojados, nosso, e que nós negociamos, né? Então, eu quis pegar alguns significantes, uma espécie de categoria psicanalítica de significante, de interdição. Um dos que encanta a interdita é a crença que nós temos na lei por uma situação de precariedade nossa, de sintoma, como diz um psicanalista, Contardo Caligares, de colonos, aquele que veio em busca de um nome de reconhecimento, de cidadania, que saiu da sua terra porque não foi reconhecido e chega aqui e não tem. Então, a lei tem é um campo simbólico que determina as nossas ações quando nós nos sentimos reconhecidos institucionalmente a nossa existência como um direito. E, às vezes, a gente leva 50 anos para ser reconhecido um direito e depois se inscreve como lei, a gente recua, a gente negocia, a gente para o ímpeto de autonomia e levamos mais 50 anos para pedir que aquele direito, aquela garantia seja cumprida. Então, a crença na lei, o gosto pela lei, é uma força simbólica que nos distancia desse caminhar mais autônomo. Não sei se deu para entender, é só para vocês se situarem um pouco nesse percurso que eu vou fazer para a discussão sobre o assédio moral. Então, são situações históricas e situações sociológicas. Então, essa é uma perspectiva interdisciplinar, e aí eu falei também da psicanálise, que eu tenho persistido nos últimos 20 anos, especialmente, mais de 20 anos, que eu defendi em 2001, né? Esse trabalho na Unicamp, e já antes eu fazia essa pesquisa. Então, eu tenho uns 30 anos que me interessa o mundo do invisível, daquilo que não é dito, daquilo que não é o institucionalizado, aquele campo e aquele universo invisibilizado, né? Silenciado ou alienado, ou estranhado. E aí eu uso um conceito de estranhamento que está em Marx e em Freud. O estranhamento é uma experiência na qual você estranha o que lhe é familiar.
Então, e como é que isso acontece no mundo do trabalho, com o trabalhador, na nossa história, no sistema capitalista, ou de um país que tem um passado colonial, escravista? Se dá o estranhamento desse sujeito político na sua saga de autonomia, de luta, de confronto, de se constituir seu. Eu fiz isso com uma pergunta: como é o seu trabalho? Essa é uma pergunta que eu persigo há mais de 30 anos, como pesquisadora, como assessora sindical, como pesquisadora em atividades de formação política, em diversas categorias, em diversos segmentos, e isso mais sistematicamente na década de 90, quando eu morava em São Paulo e fui assessora da CUT Nacional, na Secretaria de Formação Política da CUT Nacional. E pude andar com trabalhadores rurais, do serviço público, privado, professores, bancários. Então, essa é uma pergunta que eu percebo. E a resposta a essa pergunta, nesse tempo todo, vem acompanhado de uma angústia, que se apresenta como, nas oficinas que eu faço e tal, sempre com uma outra pergunta. Como assim, professor? Em que sentido? A pergunta é muito simples e clara. Como é o seu trabalho? E isso gera uma inquietação. Nos grupos, o que será que ela está perguntando? Em que sentido ela quer? Alguns chegam e se dirigem diretamente para mim e dizem, sim, mas em que sentido? Eu digo, só tem um sentido, ele ser seu. Aí a angústia se instala clara para o sujeito que não sabe dizer o que é seu quando a condição dele é de trabalhador e de trabalhadora. E ele não sabe, ou ela não sabe dizer, ou tem dificuldade. Ou quando diz através de funções e ou instituições. Eu sou caixa do banco tal, eu sou professora. Então, tem a visão do sujeito, ela é estranhada pela condição de funcionalidades, atribuições e força institucional que o faz. Esse é um agente externo ao sujeito da realização da atividade de trabalho. Estão entendendo o que é que eu estou falando de subjetividade? Porque que isso é importante para a gente discutir uma questão de mérito e de fundo sobre sofrimentos, sobre realização e emancipação no trabalho. Porque quando a gente falar de assédio moral, a gente vai estar falando de sofrimento, de alienação, de estranhamento, de dor, de frustração, de humilhação, de maus tratos. E, em contraposição, o que eu trago nesse paradoxo, nessa tensão, nessa contradição, é como enfrentar a dor, o sofrimento, a alienação, a destituição material e simbólica, de modo que eu possa tomar posse da minha existência no mundo que eu crio com o meu trabalho. Estou indo bem? Então, esse é o enquadre teórico, metodológico, que orientou e orienta as minhas pesquisas, e os meus estudos, e a minha existência. Então, quando eu não estou bem, eu me interrogo o que às vezes nós não temos consciência, não temos a clareza. As nossas razões não dão todas as respostas que a gente tem para o mal-estar que possamos estar vivendo. Né? Então, eu me pergunto, e não raro eu encontro um mal-estar no elemento do meu trabalho, ou por não estar fazendo aquilo que eu gosto, que eu acredito, que eu ponho minha motivação, minha energia, meu desejo, né? Eu digo, eu não estou bem porque eu não estou fazendo isso, eu gostaria de fazer, ou como ainda tem uma reação, a reação adulta, diz que a criança não tem recalque, né?
Quando ela está aprendendo a andar, ela levanta, ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, ela cai, até andar. E diz que o adulto não, tenta uma vez, não deu certo, tenta a segunda vez, não deu certo, ou ele desiste e ele recalca, né? Então, essa experiência de recalque, ela aparece quando o trabalho não não a experiência do trabalho, a minha motivação, o meu lugar no mundo, a minha inquietação, a minha criatividade, ela é frustrada, porque no trabalho, no capitalismo, boa parte dele só é possível também realizar mediante uma relação com instituições, com demandas, mas, dentro do possível, eu trabalho sozinha, faço o que posso. Mas isso tem outro tipo de implicação. Bem, dito a importância de tomar o trabalho como estruturante na perspectiva do que eu chamo de emancipação humana pelo trabalho, né? Eu vou dar um título de algo que eu estou produzindo, que eu estou escrevendo, que eu estou num grupo de trabalho da UFBA, lá em Ciências Sociais, e que a minha proposta de intervenção nesse grupo de estudo chama Trabalho como Experiência de Emancipação Humana. Neoliberalismo, a questão da democracia social e subjetividade. Então, é trabalho, subjetividade e democracia. Um trinômio que eu tenho relacionado ou dialogado, né? Nesse sentido, de cara, para adiantar, eu não estou atrelando o assédio moral privilegiadamente à ação de uma pessoa ruim sobre outra. Então, eu estou despersonalizando, porque a análise que eu faço vai na direção de análise do sistema que aliena, que expropria, que maltrata, que é hostil a quem habita o mundo do trabalho, a quem vive do trabalho. Eu estou falando do próprio sistema capitalista como aquele que rouba, né, a nossa energia, a nossa criatividade, aquilo que a gente faz, né, e que rouba os nossos sonhos, criatividades, quando elas se tornam técnica e que passa a ser patrimônio do capitalista. Eu estou fazendo uma análise do trabalho no mundo capitalista e nesse momento. Então, eu estou falando de dominação, eu estou falando de relações de poder, eu estou falando de sofrimento, eu estou politizando, eu politizo o, o sofrimento. E que tipo de sofrimento? Inicialmente, a visibilidade é o sofrimento invisível, porque assédio moral ou um sofrimento por discriminação, ele ocorre quando valores meus são agredidos, são submetidos, são desconsiderados, são desrespeitados. E valor é um âmbito de subjetividade. De subjetividade. Uma coisa que alguém dirige para mim, pensando que vai me agredir, pode não me dizer nada, porque aquele não é um valor para mim. Então, mas nós nos identificamos num coletivo quando nós pensamos no sistema de dominação e de estar no mundo com, não apenas como indivíduos, mas especialmente como público, coletivo, comunitário, compartilhado. E aí já vamos em cima e detectamos o primeiro elemento da agressão e da hostilidade no contexto do capitalismo flexível, neoliberal, onde prevalece um primado
que eu acho que é ilustrativo. Eu gosto de fazer coisa, trazer por inglês, mas o inglês tem uma expressão que é muito sintomática desse elemento disruptivo da nossa humanidade que é o me, myself and I. O egoísmo, o individualismo, a competitividade, o isolamento, essa individualidade egoísta de barbárie, do salve-se quem puder. Então, quando eu penso no sistema de dominação sobre quem vive o mundo do trabalho, como ele opera, agora eu vou buscar uma referência cujo título matou a charada do que eu vinha fazendo, que é o livro do Christian Dunker, organizado pelo Christian Dunker, psicanalista, quem me conhece, acho que ele é bem conhecido, né? Professor da USP, que coordena um núcleo de pesquisa social. Ele e o Vladimir Safatli, e tem um terceiro organizador, cujo título do livro é Neoliberalismo como gestor do sofrimento psíquico. Então, nesse livro, ele mostra que o neoliberalismo ele cria e ele gesta o sofrimento psíquico na atualidade. Professora, só desculpa interromper aqui, faltam 2 minutos só para terminar. Meu Deus do céu. Então, discutir o assédio moral é discutir sobre sofrimento e mal-estar contemporâneo no mundo do trabalho, na organização do trabalho e na gestão de pessoas. Então, ele cria um mecanismo de competitividade que desestrutura a solidariedade entre trabalhadores e trabalhadoras, a solidariedade de classe, desestrutura o mundo do trabalho em nome de um individualismo egoísta que instaura uma estética que é a estética da competência, da competitividade, da patologia da produtividade. Então, eu estou pincelando, e esse era só o primeiro eixo da pergunta que eu tinha feito, que é como é que a gente pode entender, como é que podemos estudar ou tratar mais fundo a questão do assédio moral no mundo do trabalho. Ele é um elemento estruturante do poder da dominação do capital na pós-modernidade. Para isso, ele precisa quebrar a solidariedade, deixar o indivíduo sozinho, instaurar uma estética da competência, onde o sujeito se autoexplora em nome de uma estética de ser competente a partir de um mecanismo de avaliação de desempenho. Isso pensado como uma engenharia de performance da exploração contemporaneamente. Feito isso, nós estamos discutindo uma ideologia, uma cultura. Cultura essa que as pessoas são formadas, estudam, se preparam e abraçam de maneira inconsciente, acreditando que tem o poder da racionalidade de fazer escolhas, de ter a liberdade individual para fazer escolhas e de sucumbir no desamparo, no medo, na depressão, na angústia e na falência da sua capacidade motivacional e laboral, porque o corpo não consegue responder à demanda
que o capitalismo tem de produtividade de um mundo onde eles dizem não tem lugar para bois, só tem lugar para excelentes. Então, nós estamos falando de uma perspectiva que, se eu tivesse tempo, iria, ou a gente pode, se vocês quiserem marcar, outro dia, mostrar que esse é um elemento do fascismo. Do fascismo. Essa ideologia da competência, de que não tem lugar para bons, é de construção de uma raça superior, onde a vida não vale nada. Né? Eu tinha separado aqui algumas tipificações de assédio moral. Né? Então, como, por exemplo, aqui, a pergunta primeira que eu respondi, como se dão os mecanismos de poder nas relações de trabalho no paradoxo neoliberal? Né? Nessa sociedade, as pessoas enfrentam uma crescente exaustão devido à constante busca por auto-otimização e sucesso. O culto à produtividade e à autorrealização pode resultar em um esgotamento físico e mental, levando a problemas de saúde mental, como depressão e o burnout, que é a falência laboral. Sintomas da sociedade contemporânea. Como? Vivendo constrangimento. Constrangimentos por produtividade. Isso acontece quando se exige do sujeito polivalência, multifunção, mobilidade funcional punitiva. Então, você tem que ser capaz de fazer tudo bem feito, sem erros, os 5 S's, todos os S's. Então, isso você é constrangido porque você não consegue, constrangida porque você não consegue responder. Avaliação de desempenho, mecanismos de práticas de humilhação, constrangimento e pressão produtivista e desqualificação profissional do servidor ou de qualquer outro trabalhador. Então, às vezes, não precisa nem uma chefia fazer uma... Você não foi, você quebrou o pé, você, mulher, ficou grávida, então você tirou licença. Como é que você pode ter uma avaliação de desempenho para pensar projeção funcional, aumento de salário, reconhecimento, se você ficou grávida? Então, uma condição de ser mulher compromete negativamente, a desqualifica como trabalhadora, independente da história que essa mulher pode ter criado no trabalho, de dedicação, de competência, criatividade, compromisso, responsabilidade. Então, o fato dela ser mulher, ela vai ser penalizada porque ela engravidou. E ela vai ser constrangida, inclusive, por homens desse jeito. Gostaria de ser mulher para ficar 4 meses de licença. Ou, se ela engravida do segundo filho, entra na ordem do insuportável. Então, isso tem sido motivo de abortos, isso tem motivo de infelicidade de mulheres em momentos extraordinários que seriam de ter seu filho, de criar, de parir, de ter suas crias. Então, a avaliação de desempenho impera na existência, na nossa existência. Não é um nome conhecido, claro, eu quero ser bem, ter um desempenho, ser produtiva, gostar do que eu faço e tal. Não, mas é algo que se apresenta como o olho do demônio, ou aquele cristianismo horroroso que ensinaram, ó, Deus está vendo que você está pecando. Não, é essa lógica punitivista e que aproxima o sujeito da incompetência. Você não pôde ser competente porque você quebrou a perna e você teve que ficar afastado 15 dias. Adoecer, nem pensar. Então, é humilhante. Você tem que ser viril, saudável, porque o adoecimento lhe humilha, lhe deixa uma pessoa fraca numa sociedade de competentes, só tem lugar para a virilidade. Agora, não só como um atributo masculino, mas também como um atributo feminino, ser viril. E adoecer, não. Relatórios de controle, de autoavaliação, nada mais impiedoso, porque você não precisa de ninguém para você ir buscar o que os outros esperam de você. Não é o realizado, é o que você deixou de realizar. Quando a gente faz um concurso hoje, uma vez rapidamente, eu fiz um concurso
para minha filha me inscrever. Ah, mas esse concurso é para você, para o Itamaraty, não sei o quê. A última prova que eu tinha feito foi perto da Proclamação da República. Então, eu fiz, fui lá, acertei, eu digo, olha, acertei 75% das questões, sem estudar nem nada, foi legal. Eu fui mal, tal. Quando vem uma nota lá embaixo. Porque o que importa não é o que você sabe. O que importa é que você não pode errar. Cada erro levou 2 acertos meus. Então, a lógica da competência está já na seleção. Se você não disser nada, se você silenciar, você até pode se safar daquela situação. É melhor não dizer, cale. Esse é um elemento importantíssimo do assédio moral. Tirar a voz do sujeito. A voz do sujeito que é sujeito político, que tem o que reclamar, que tem queixa, que tem demanda histórica, que tem demanda material, que se sente injustiçado, que quer construir, que sabe que constrói o mundo e quer ter e precisa ter essa voz. O silêncio é valorizado. Professora, desculpe a te assediar, é porque o tempo já está encerrado. Tá ótimo, estou aqui para responder perguntas, esclarecer. Espero pelas questões e ouvir vocês. Pronto, pronto. O pessoal está aberto para fala de quem quiser. Eu gostaria que alguém me ajudasse a contar o tempo. Quem pode fazer isso? Para a gente dar, acho que 3 minutos, né? 3 minutos para cada um, pode ser? O que vocês acham de 3 minutos para cada um fazer perguntas? Pode ser? Denise, eu vou parar a gravação, não é isso? Ah, sim, claro. Você lembrou nisso. Obrigada, doutora. Nada. Uma fala respondendo a essas questões. Obrigada. Então, eu estava me referindo a um estudo da psicodinâmica do trabalho de Christophe Dejoux, que é um médico psiquiatra francês, o maior laboratório de estudos sobre a psicodinâmica do trabalho nas corporações. Esse modelo que a gente está pensando de gestão da competência, né? Gestão da produtividade, né? Do sujeito que trabalha por 2, 3 pessoas, que não se queixa, que é o normopata porque obedece sem questionar o resultado. Né? E aquele que reclama é o fraco, é o que não é viril. Isso responde pelo silêncio, pelo medo. O medo no ambiente de trabalho é violência moral. Foi como eu, quando fui fazer uma pesquisa sobre saúde do trabalhador, e aí trabalhei com as variáveis já tipificadas, químicas, físicas, ergonômicas, não sei o quê, eu encontrei uma população de mulheres em Feira de Santana que não falavam, com medo. O medo gritou para mim, foi quando eu, pela primeira vez, entendi, depois de 3 dias de trabalho de formação política, uma mulher gritou, eu não aguento mais, eu vou falar. Eu vou falar que é insuportável. O ambiente de... Foi que apareceu em 2004 para mim o assédio moral, sobre o qual eu venho trabalhando para tipificar como um adoecimento no trabalho. E daí, eu não fui a precursora. Um ano antes, em 2003, eu conheci a Margarida Barreto, que foi o primeiro livro aqui no Brasil, pesquisa que ela fez com o setor químico em São Paulo, que é Assédio Moral, uma jornada de humilhações, né? Que é o livro básico primeiro, a partir de estudos de uma médica psiquiatra francesa, Marie-France Rigoyen, que é uma vitimóloga, né? E que os primeiros estudos trabalhavam essa coisa, do assédio moral horizontal, assédio moral vertical, o perfil de quem é assediado, o perfil de quem é assediador. Eu não entrei, já desde o primeiro momento, minha reflexão é sobre dominação, crítica ao capitalismo, alienação no trabalho, sofrimento no trabalho, invisibilidade do sujeito, destituição simbólica do sujeito, as dores de alma, né? A loucura no trabalho. E assim é que eu entendo os mecanismos, decodificar os mecanismos de poder, né? de gozo, quem toma a decisão, quem manda e como manda. É disso que a gente está discutindo. Não é de fulano tem um perfil pitbull. Se eu fui fazer uma palestra num curso de administração, para os alunos em administração de empresa, é impensável não administrar sobre a égide desta dominação.
porque senão eles não serão reconhecidos como bons administradores. Buscar competência é extrair do outro o máximo da ordem do insuportável. Então, essa é a formação. Há uma corrente dentro de RH, né, do POT, Psicologia Organizacional do Trabalho, que nada mais nem todos são assim, não estou dizendo que todos os psicólogos de empresas são assim, mas hoje um dos setores estruturantes das instituições, das entidades e das empresas é o RH, porque tem o perfil de levar o sujeito a tolerar o que é intolerável em nome de uma pressuposta inteligência emocional. Ou seja, você precisa ser superior, você precisa não se incomodar com as humilhações, o constrangimento e o maltrato. Isso é estética do psicopata. Quem não sofre é o psicopata. Então, sofrimento é uma resposta humana ao mal-estar. Então, por que é que as pessoas e os colegas passam pelos corredores? E isso hoje está em todas as empresas, em todas as entidades. Isso é uma cultura. Tá? Acabei de olhar aqui. Foi feita uma pesquisa em 12 países. Em 12 países, porque eu participo de um grupo que construiu um plano uma política nacional de saúde do trabalhador. Eu ajudei na elaboração e trabalhei em 2 grupos, o institucional e o de sofrimento psíquico. Então, eu estava recebendo desse grupo, a maioria dos profissionais no mundo, incluindo o Brasil, tem relação pouco saudável com o trabalho, diz pesquisa. É uma pesquisa, se a gente for ver, os números são assim. No Brasil, 85% das pessoas não suportam o seu trabalho. 70% queria ir embora porque não. Então, nós estamos falando de uma pandemia, de um mundo cruel, de quem os analistas econômicos dizem assim, só precisamos de 40% da população mundial. Então, tem 60% que pode ser descartada, que pode morrer, que pode ter pandemia, que pode levar. Isso são estudos, tem falas de psicopatas corporativos que dizem isso abertamente. Tem muita gente no mundo. Então, esse é o tempo de virada essa é a briga que nós estamos aqui enfrentando. Então, ela transcende muito, ou politiza isso, ou não tem psicólogo que vai dar jeito. Vocês estão entendendo? Tem que ter psicólogo? Tem. Tem que repensar as perícias do judiciário? Tem. Porque você tem protocolos que não tem ferramenta para avaliar o sofrimento humano contemporâneo. Né? Nós estamos como se estivéssemos numa esquina no mundo, a gente está virando e não sabe o que é que tem do lado de lá. E porque o que a gente está vislumbrando não é bom. Então, o silêncio, e esse é um atributo do humano, a fala, nós somos sujeitos da comunicação. Nós somos sujeitos da fala. Quando você cala, nada mais violento do que você calar o sujeito. Não era à toa que era ferramenta de tortura de escravos, botar aquele ferro e fechar a boca. Dizer a alguém, cale a boca, é autoritário, é tirânico, é violento. Ninguém pode dizer isso. Cale sua boca. Então, é atávica essa violência, tirar o direito do outro se defender, de expressar seu desejo, de dizer, contestar, duvidar, dizer eu não quero, não está bom para mim. Isso não está bom para mim. Então, o silêncio e o medo vêm junto, e isso é violência moral no mundo contemporâneo. A gente cala os nossos filhos são calados nas escolas em nome de uma obediência, de um comportamento X que não respeita a criança, que aí toma-lhe remédio porque é hiperativo. Você já viu botar uma criança uma tarde inteira dentro de uma sala de aula, né? E não poder se mexer? Então, nós cobramos, nós assediamos nossos filhos e nossos netos. Quando a gente vira para um filho nosso, faz, e aí, como é que foi de prova? Que nota tirou? Tirei 6,5. Sim, seu colega que veio aqui estudar, tirou que nota? Tirou 7,5. Ah, foi? Pois quando vocês dois estiverem fazendo um concurso, quem vai entrar é ele, não é você.
Então, nós cobramos, isso é cultura, nós já estamos reproduzindo entre nós, essa tirania. Então, isso baseado em produtividade e competência e não erros. Então, nós estamos falando de uma cultura, de uma ideologia que a gente tem que pensar criticamente no âmbito do capitalismo competitivo e flexível. E olha só, flexível, capitalismo flexível. É exatamente a imagem do que é flexível. Vamos vergar quem vive do trabalho para ver até onde ele suporta ou ela suporta. Então, esse é o conceito de flexível do capitalismo pós-moderno. Então, quando a gente fala de silêncio, nós estamos falando de mal-estar, sofrimento, e os sintomas vêm sob a forma de depressão, sob a forma de ansiedade, sob a forma de disfunção erétil, sob a forma de alcoolismo, sob a forma de drogadição. Então, é disso que nós estamos falando, é disso que se trata, né? Médicos, peritos, protocolos, é toda uma medicina baseada, organicista, de uma sociedade. Isso eu iria falar enquanto campo ideológico do neoliberalismo e da suposta liberdade do sujeito na escolha do trabalho, da supremacia da razão. Não pode ser diferente numa sociedade que nega subjetividade, que não respeita desejo, que acredita na escolha individual, que nós somos fruto das nossas vontades. Se não deu certo, o problema é seu, porque você escolheu. Que escolha? Quais são as nossas condições de escolha? Quais são as possibilidades? Que dimensão existe num mundo onde eu não penso e não controlo? O capital entra e controla você. Entra e controla você com valores. Entra e controla você com tecnologia. Entra e controla você como mercadoria. Então, os espaços de hegemonia são exercidos na nossa subjetividade e a gente acredita que somos sujeitos livres para nos autoexplorar em nome de uma competência. Por isso que ninguém se queixa. Por isso que é vergonhoso se queixar. Eu não posso mostrar que eu sou fraca. Eu não posso, porque eu não serei bem avaliada socialmente. Bem, Fernanda diz assim, me vi só, queria ser transferida, né? Que dei seguimento, foi negado só depois que o CNPJ, foi o CNPJ que reconheceu e deu andamento no processo. É isso mesmo, você está só, mas nós estamos sós. A doença dessa virada de milênio, nesse contexto da violência moral, da discriminação, do lugar onde não pronome nós é proibido, é síndrome de pânico. Sabe o que é síndrome de pânico? Desamparo. Nós estamos desamparados. E eu estou falando isso para falar da necessidade da política. Nós temos que entender que somos sujeitos políticos. Sujeitos políticos agem coletivamente, junto, com voz, denunciando suas queixas, suas demandas. Não sei o que quero, mas sei que o que eu tenho não está bom. Eu posso não saber o que eu quero, mas eu devo ser responsável comigo para identificar, ou com nós, que tem coisas que nós não estamos. Que é o que vocês estão fazendo hoje. É o que nós estamos fazendo aqui. Né? Essa roda de conversa é para colocar demandas, denúncias do meu mal-estar, né? Que é um mal-estar coletivo. E a gente não pode perder de vista essa perspectiva coletiva. Apesar do sofrimento bater em mim de um jeito, bater em outro de outro jeito. Né? Isso deprime no outro, que angústia no outro. Eu vou aliviar, chegar em casa, tomar meu uísque para poder ver se aliviou a pressão. E aí eu tomo hoje, amanhã, depois, e não posso passar sem a bebida. Né? Então, a outra coisa, enquanto cultura de desamparo, né? Da vida que não vale nada, eu vou lembrar vocês aqui uma pesquisa que os servidores do judiciário
eu não sei dizer se foi, agora eu não lembro, ou Paraná ou Santa Catarina, eles fizeram sobre a saúde do servidor do judiciário no Paraná e pediram que fosse feito também com os juízes. E aí resultou num livro que chama O Juiz Sem a Toga. Foi contratado um médico, que é médico do trabalho, um grupo, né? O autor do livro, Hermano Ribeiro, chama O Juiz Sem a Toga. O sofrimento dos juízes, nas dinâmicas da pesquisa, coincidem com o sofrimento e o mal-estar que os servidores também têm. Esse livro deve ter mais de 10 anos. Claro que aí se aperfeiçoou os perfis perversos, os perfis dos frágeis, você está entendendo? Mas, de fato, mesmo de quem se espera que exerça e mande com a competência contemporânea pós-moderna, está adoecendo. Está adoecendo. Ou está desistindo. Então, temos suicídio, sim. Há uns 4 anos atrás, de 2 juízes do trabalho, um em Recife, uma no Rio de Janeiro, e deixando bilhete e se jogando do prédio e dizendo que não suportava, né? Que não estava suportando. Em função dessa flexibilização e produtividade, e muito bem lembrou cadê você? Foi Fábio? Foi Fábio. Quando muito bem lembrou a reforma do judiciário em números, aí começou o adoecimento e sofrimento de quem está exercendo o seu trabalho de modo ético e que passa a ser avaliado não pela qualidade da sentença, pela pesquisa realizada, pela integridade da construção argumentativa, legal, de escuta, né? E passa a ser avaliado pela quantidade de processos que libera, e tribunais se vangloriam, olha, nós batemos a meta, o preço, então, se vangloriam, porque enquanto ideologia bebe também seu copo de veneno. A reforma do judiciário em números é a reforma que precarizou o mundo do trabalho, precariza na quantidade de tarefas, na polivalência, multifunção, sem que você pense, nem você motive, nem crie no seu trabalho, como uma condição de você se sentir construtor e construtora de mundo na sua tarefa laboral, para além de uma função ou de uma expectativa funcional. Mas é você construindo ali seu trabalho, gostando do que você faz, né? Sabendo que, enquanto servidor do público, esse seu trabalho tem impacto social. E o que você está vivendo hoje é o social que está sofrendo a precarização de um mundo que não cabe ele, você está entendendo? E que vocês estão na frente ali, supostamente pagando como bucha de um canhão de um sistema perverso socialmente. Metas de produtividade. A gente está falando de produtividade, de suicídio, de depressão. Gente, eu sempre, quando faço uma palestra mais longa, eu lembro que o que há de novo? Porque o assédio moral faz parte do mundo do trabalho da nossa história de país colonizado. Foi assim com os índios, foi assim com os escravizados, banto, quem morriam, os escravos morriam no trajeto da África para aqui, morriam de maus tratos, né? E morriam de tristeza, de depressão, morriam no meio, banto, está no livro de histórias. Eu aprendi, como fui historiadora nos anos da ditadura militar, diziam que era saudade da África. Eu dizia, que bobagem, como é que vai morrer de saudade assim?
né? Brasil tão bonito, podia se adaptar. Então, na minha altíssima ignorância juvenil, né? Mas a história do trabalho no Brasil é a história de violência, de corpos sacrificados. Na minha pesquisa que eu fiz para o doutorado do trabalho bancário, eu encontrei uma referência bibliográfica de em 2 minutos 1933 para o fim da já fala. já existia o diagnóstico de psiconeurose bancária como uma doença do trabalho bancário. Então, a briga é grande, companheiras e companheiros, né? Deixa eu ver aqui. Como criar provas? Essa pergunta de Doris. Doris, tenho a oportunidade de construir. Eu sou professora de hermenêutica jurídica há muitos anos, de história do direito, sociologia jurídica, 28 anos em ensino de direito. E a hermenêutica me permite fazer análises individuais e assédio morais, institucionais e coletivos, né? Então, eu faço para subsidiar causas trabalhistas, fiz para 12 trabalhadores qualificados de empresa de petróleo nacional, né? Com resultados extraordinários, fora, onde eu propus um outro conceito de violência moral, para além do dano moral, que é o que consta no Código Civil, lei essa que os advogados trabalhistas se valem nas causas trabalhistas. E nesse conceito, eu digo o seguinte: assédio e violência moral são experiências vividas pelo sujeito no meio ambiente de trabalho, no contexto da organização e gestão flexível, cuja racionalidade, a razão, a intenção se sustenta numa estética, num valor de ideologia da competência, constituída por valores capazes de submeter corpos, mentes e a alma de quem vive no trabalho. Os significantes de construto dos sujeitos, seus valores, sua história, seu percurso, sua idade, sua religião, sua orientação sexual, são violentados, agredidos, constrangidos, ameaçados ou destituídos de sentido e de sentimentos. Então, com esse conceito, é possível trabalhar todas as inferências que levem o sujeito a experimentar esse sofrimento. E ele pode ser individual ou coletivo. Repare qual é a diferença do que está do dano moral. É que se trabalha com práticas tipificadas. Práticas tipificadas no direito positivado, que diz que tem que ter repetição ao longo de um tempo pelo sujeito. Não precisa. E não precisa ter intencionalidade. A racionalidade organizativa e de gestão de pessoa e as expectativas de produtividade, elas são violentas. Elas violentam esses corpos, essas mentes, as vocações, os desejos, as histórias do sujeito no trabalho. A dignidade humana vive um descaminho nesse processo. Professora, 1 minuto para o fim da fala. Eu espero que eu possa terminar. Com relação à Matra, o Congresso da Matra, eu acho que foi 2008 ou 2009, eu fui a convidada para fazer a mesa, foi sobre assédio moral, eu fui convidada para fazer a abertura da mesa sobre assédio moral. E, depois disso, eu estou dizendo para trazer, não é isso que a Matra tem preocupação, tem novas gerações, mas tem juízes e juízas que estão lá,
E tem o Pamplona, o Rodolfo Pamplona, juiz de trabalho e tal, estava na mesa, e depois disso ele começou a fazer aquele programa dele, Papiano com Pamplona. Tem um vídeo dele sobre assédio moral que ele me convidou, e nesse Papiano com Pamplona, ele sempre traz um convidado, dois convidados. Uma para abrir o tema e o outro para dar continuidade à discussão do tema. E ele me convidou para eu abrir o tema. Então, quem quiser ver assim, são 5 minutos, 10 minutos, onde eu faço um brief do que é assédio moral nesse Papiano com Pamplona. Né? É um dos primeiros dele, não sei se o quinto ou o sexto. Mas a Matra já lida com isso, sabe, eu acho que é importante, ela está nessa campanha, né? Dialogando com os servidores do sistema judiciário, né? Porque temos que combater a ideia, para finalizar, a ideia de que existe uma indústria do assédio moral. Existe uma indústria da produção do sofrimento moral, da violência moral. Daí a quantidade de reclamações e de queixas, porque há uma cultura, há uma indústria, há uma lógica perversa que persiste em envergar esse sujeito, homens e mulheres que vivem do trabalho. E, para concluir mesmo, eu vou falar rapidamente de uma passagem de um livro, A Montanha Mágica, de Thomas Mann, que é um livro de 1933, 35, na Alemanha, quando estava em ascensão o nazismo. Né? E, nesse livro, o Thomas Mann vai retratar a sociedade pós-Primeira Guerra Mundial, uma Alemanha destroçada, e a ascensão do nazismo. Ele vai fazer uma metáfora dessa sociedade num hospital em Davos, que era o hospital da doença que mais matava na época, que era o quê? Antes da penicilina, era a tuberculose. Então, o hospital de tuberculose ele faz a metáfora da sociedade da época, da década de 30 do século passado. Então, ele tem uma palestra nesse hospital, né? Uma palestra, e é uma palestra que chama Análise, que nós precisamos, não é só identificar o sofrimento, ou quem está fazendo, ou quem está mandando, como está, mas é entender a coisa mais fundo para que ganhe consistência a nossa batalha, a nossa briga, o nosso confronto, as nossas denúncias, as nossas ações. A análise diz o seguinte: existe uma guerra entre a moral e o amor. A moral como o sentido de tudo que regula a vida do sujeito e externamente ao desejo, às motivações, às dúvidas ou às incertezas que cada um de nós possamos ter. E a moral e o amor são os sentimentos, as emoções, a solidariedade, né? O prazer. O prazer. Existe uma guerra entre a moral, da regulação, e o amor. Quem é que ganha essa guerra? Quem ganha essa guerra? A moral ou o amor? Alguém quer ir arriscar rapidinho para a gente concluir? É a moral. Só que acontece o seguinte: quando a moral esmaga o amor, como é que o amor ressurge esmagado pela moral? O amor esmagado pela moral se ergue como doença nas nossas vidas. Fico por aqui. Poxa vida, eu ia dizer moral mesmo, porque o amor não poderia ser, né? Porque ele não seria o ideal. Se tiver amor, não tem doença. A vida não é ideal. Mas a solidariedade, o prazer, o cuidado, sabe? Viver as emoções do que dói, do que não dói, mas não calar, mas dizer, expressar sentimento, tudo isso está no campo amoroso das emoções. Você está entendendo? Que a gente precisa exercitar, viver e não acreditar no Deus razão. É isso. É muito bom. As pessoas estão documentando que foi muito bom, está sendo muito bom mesmo, professora. A gente agradece muito os presentes. Lembro que a próxima atividade será no Justiça Federal, a princípio, é 19 de outubro, ainda como parte da campanha. Aproveito para fazer uma propagandazinha também. No dia 6 de outubro, teremos uma aula com a professora Graça Druck e professor Maxwell Lawrence de Mello, sobre Laura, é do meu grupo de neoliberalismo.
De Ah, é? estudos, né? Do grupo de estudo. Laurence, Graça, eu. Tem aí uma turma Eles, boa, tem muito o que dizer. sim, a aula vai ser dia 6 com eles, 14 horas, na sede do Sindjuf. Esse curso, essa aula, a parte do curso, O Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses, que é parte do grupo de pesquisa do professor Ricardo Antunes. Então, Ligado ao? essa parte do grupo de pesquisa do professor Ricardo Antunes, o Estado, o Trabalho e Sua Metamorfose. Só tem gente boa, né? Tive com ele a semana passada, eu estou no Rio, estava em São Paulo e fui a Campinas. Ele foi o meu orientador. Ele confiava em mim. Eu escrevia coisa de psicanálise, ele fazia, eu não estou entendendo nada do que você está escrevendo, mas faça o que você quer. E aí passei a tarde com ele, tem 8 dias. Ele vai estar aqui em novembro, na última aula desse curso, conosco. Ele Ele e falou, a professora Virgínia Fontes. Virgínia, não, Virgínia Virgínia, não Fontes, identifiquei. maravilhosa. É do grupo de trabalho, do grupo de pesquisa dele. E é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, a gente abre para considerações finais, porque já ultrapassou muito tempo, como era esperado, quando a pessoa pertinho da estar. As pessoas não querem que ela pare de falar. Tem mais perguntas no chat, mas eu acho que a gente precisa concluir. Já são 4h15. Muita gente precisando voltar às suas atividades, aquele velho produtivismo. Então, pessoal, a gente agradece muito imensamente às entidades que estão conosco nessa campanha, assumindo essa tarefa de construir um ambiente laboral saudável, e às pessoas que estão aqui, que nos assistiram, os funcionários do sindicato, as assessorias também das entidades que podem estar presentes, que eu não estou identificando, mas isso é mais uma atividade. A gente vai recortar essas falas, porque isso precisa ser compartilhado, precisa muito ser compartilhado, e vamos seguir com a nossa campanha, que não terá fim. A última atividade será na primeira semana de dezembro, mas vai se criar um comitê para acompanhar as relações laborais. Esse trabalho é porque o problema não vai ter fim, a gente tem que trabalhar e acompanhar para minimizar as suas causas e consequências. Obrigada a todos e todas, muito, muito, muito grata pela presença de todo mundo. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigado, professora. Alô, pessoal.